Essa é a última parte do assunto do corpo de dores e que eu dou a continuidade aqui, falando agora aqui daquela expansão, a expansão da vontade, que é o livre-arbítrio. Então, o puro é livre por ser puro. Como os imperfeitos desse mundo da matéria, também existe o livre-arbítrio. Não existe restrição de liberdade, porquanto as pessoas, quando elas ateus, materialista, ou até a mesma pessoa que tem alguma religião, ela não vai ser restringida, ela não vai ser coagida. Se ela acredita um Deus, se ela não acredita, não importa. Ela não vai ser coagida para não usar essa vontade. Ela não vai ser, aqui está escrito, não existe restrição de liberdade. Tanto aqui para nós que somos seres de vida material, como os puros. O puro é livre por ser puro. Mas para facilitar a interpretação foi usada a palavra vontade. Tiveram vontade, por a vontade de ser livre, de entrarem pela planície que não estava pronta para entrar em progresso. Foi usada a palavra vontade para facilitar a interpretação do conhecimento, que assim provando que no meio dos puros não há restrição de liberdade, como aí no mundo dos imperfeitos de matéria também não há restrição de liberdade. Todos fazem uso da livre expansão e do livre-arbítrio, porque racional é puro, limpo e perfeito, e o puro, limpo e perfeito não tem esse defeito que é a vontade. Então, existe duas coisas, três palavras aqui para a pessoa poder estudar dentro do conhecimento. A vontade, que é diferente dos puros, a expansão da livre expansão e do livre-arbítrio. Livre expansão e livre-arbítrio e a vontade. São três coisas. Mas para facilitar a boa interpretação, foi usada essa palavra vontade. Como assim? Nem só esta palavra, como outras mais, mas para facilitar a boa interpretação. Porque esse conhecimento é para todos, é para atingir do mais humilde ao mais alto nível. E para a boa interpretação foram usados vários vocábulos, como a palavra vontade. Então, a palavra vontade, a palavra livre-arbítrio, a livre expansão, o modo de formalizar os assuntos para melhor interpretação foi usada a palavra vontade. Porque racional, puro, limpo e perfeito não tem vontade por ser puro, limpo e perfeito. Mas para boa interpretação foi usada a palavra vontade. Vontade é dos materializados na matéria, os imperfeitos, cheios de defeitos, que são cheios de vontades, gostos e manias. Assim, retificando, para não existir interpretações errôneas, porque racional é puro, limpo e perfeito. E por assim ser, não há restrição de liberdade nem de coisa nenhuma, por a expansão ser livre, por serem puros, limpos e perfeitos. E por não existir restrição de liberdade, é que entraram pela planície que não estava pronta para entrar em progresso, progredindo por conta própria, por não haver restrição de liberdade.
Mas a palavra vontade foi usada para que sentisse melhor a interpretação do conhecimento, como assim o curso primário, secundário, outras tantas palavras primárias. Agora, hoje, já altamente esclarecidos, tinha que expor o motivo da palavra vontade. Agora, todos que passaram a se conhecer, vindo esses esclarecimentos do porquê foi usada a palavra vontade e outras mais para a boa interpretação de todos. E por isso o curso primário um vocabulário, o curso secundário outro vocabulário e o curso superior outro vocabulário. Porque assim estava lá no primeiro volume. Se a gente pegar o primeiro volume aqui, deixa eu pegar ele. Esse é o primeiro volume. Vamos lá fazer uma volta lá atrás, de onde viemos e para onde vamos, na página 38. Ele não fala aqui, ele não usa nessa leitura. Ele fala aqui: uns tantos racionais entraram por esta parte várias vezes e foram chamados a atenção. E numa dessas vezes não atenderam ao chamado de atenção, começando a progredir por conta própria. E esta parte, não estando pronta para entrar em progresso, começou a deformar-se. O princípio e a origem desse mundo assim foi. Agora, em outra leitura, ele fala que ele não vai usar a vontade ainda aqui, não. Nas primeiras leituras, ele não vai usar. Ele vai usar sempre que eles entraram nessa parte, porque eles quiseram progredir por conta própria. Aqui de novo, na página 79, a deformação da planície e dos corpos racionais. Então, esses tantos racionais que entraram por essa parte que não estava pronta para entrar em progresso, e por não estar pronta é que começou a deformar-se. Essa deformação provocou o deslocamento da planície que está cá em cima, e conforme progredindo essa planície não pronta ainda para o progresso, foi descendo, e descendo com ela também os racionais, igualmente se deformando e perdendo as virtudes. Ele ainda não vai usar a palavra vontade aqui, porque ele não tá dando, aqui no primeiro volume, ele não tá dando a ideia que esses racionais tinham vontade. No primeiro volume ele não tá usando, ele não usou, para vocês verem que eu voltei lá em duas leituras que falam desse assunto, que os tantos racionais entraram por essa parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Eles entraram ali com a vontade de progredir por conta própria. Ou eu não li direito. Olha lá, que entraram por essa parte que não estava pronta. Mas ele não usa o termo vontade ainda. Ele vai usar só mais depois. E ele vai dando essa ideia. Ele vai dando essa ideia que eles tinham vontade. E aqui nesse aqui já é um vocabulário superior, porque eu quis não deixar muito aqui as pessoas mais evoluídas que fica falando assim, mas lá vai logo esse assunto, o que quer dizer? Por que vocês de cultura racional
fica enrolando muito com esse assunto. A gente não enrola nada, porque se a pessoa desenvolve o raciocínio, ela vai saber o que é o raciocínio, diferencial para o pensamento e a imaginação. E sempre eu estou falando nos meus vídeos que o pensamento e a imaginação é para o progresso artificial. As duas energias, elétrica e magnética, progresso artificial, filosofia, ciência, medicina, matemática, arquitetura, engenharia, né? Engenharia mecânica, todo esse processo aí é o desenvolvimento do pensamento elétrico, que é o segundo milênio, desenvolveu o pensamento todo esse artifício, essa vida de matéria. Então, por isso que o ser humano não se conhece. Ele vai passar a se conhecer com a cultura da origem. Por isso que fala, cultura racional é cultura dos animais racionais de origem racional. Racionais porque temos raciocínio. Cultura extracósmica porque não é daqui do mundo aqui de matéria. É para a gente voltar ao lugar original nosso, o estado natural de ser. Então, continuando aqui. E assim vários vocabulários diferentes para a boa interpretação de todos, assim fazendo essa ressalva para o bom entendimento de todos, sendo a vontade um termo comum, muito usado e fácil de interpretação. Assim foi usado para facilitar o bom entendimento de todos, por a palavra vontade ser bem interpretada no meio dos imperfeitos, cheio de defeitos, por a matéria ser um conjunto de ruínas que por si mesma se destrói, se extinguindo no que era água, líquido. Então, o ser humano ele foi feito do quê? De espermatozoide, que eu sempre estou prometendo. Aqui o vídeo que eu vou tem no assunto aqui, todo esse assunto do espermatozoide tem dentro da cultura racional. Então, a pessoa, para ela entender a palavra bicho, a categoria de bicho é o espermatozoide, dividido em duas classes. O próprio ser humano ele está dividido em duas classes. A classe dele de racional, que é o raciocínio, e do que ele foi feito, da categoria de bicho, que é o espermatozoide. Então, ele está ligado a essas duas classes. Ele está ligado à classe que é o conhecimento da origem, para ele conhecer o mundo, sua raça, saber como voltar para ele, a raça racional, ou a classe que ele foi feito, que é de bicho racional, a categoria que todos nós somos feitos. A categoria é aquela pessoa que, como um animal, um bicho racional, que ele não tem consciência do que ele está fazendo aqui, ele apenas existe. Você coloca um cachorro, uma galinha, um pato, um passarinho sentado numa árvore, assim, ele vai, e o outro que tá lá, né, olhando para a árvore, ou qualquer outra coisa, ou um lago, um pasto, uma vegetação, ele não sabe do porquê daquela árvore que tá na frente dele, ele vai ficar ali, vendo aquilo ali, não sabe porque é da árvore. A mesma coisa nós, fica vendo esse mundo aqui, não sabe. Então, essa categoria de bicho, ele não tem consciência, ele apenas existe, ele é vivente, ele ainda não tem consciência do ser dele. Quando ele passa a ter consciência, ele se encontra com ele mesmo, que é o sentido da vida, ele passa a sentir a vida de outra forma. E daí a pessoa raciocinando, desenvolvendo raciocínio, ela vai ver as coisas de outra maneira, no primeiro lugar do próprio sentido dela de viver. Que ela não passa a ver mais as coisas da matéria como sendo a única forma de viver. Existem outras maneiras que a pessoa possa dar sentido do porquê ela vive, e não ter o sentido das coisas que faz ela viver. Que como eu li aqui, a água, se extinguindo no que era água líquido. No primeiro vídeo lá, eu falei do copo de água. O primeiro vídeo
que esse é o que é a terceira parte, a última parte, que eu desenrolei esse assunto, desenrolar esse assunto da água lá do líquido. Então, o ser humano, ele faz uso desse líquido do que ele foi feito, do espermatozoide. Ele faz até ele se extinguir. Porque se ele não tiver conhecimento de causa, do como que foi feito o espermatozoide, e ele vai fazendo uso dessa água dele, desse copo de água, que é o próprio ser humano, que foi feito desse líquido, do sêmen, e ele vai fazendo uso dessa água, sem saber a causa da água, sem saber a causa do espermatozoide. Então, mas agora todos que passaram a se conhecer e conhecendo a causa do redígio do conhecimento racional ser de um modo simples, por vezes ingênuo, para a boa interpretação de todos. Agora que todos passaram a se conhecer, foi necessário conhecer o porquê desses variados modos de palavras. Para o bom entendimento de todos, muitos não tiveram tempo de observar esses detalhes, mas outros observaram esses pontos de vista, porque racional é puro, limpo e perfeito. E no meio dos puros não existem restrições, não existem esses defeitos por serem puros, limpos e perfeitos. Onde há pureza, não há defeitos. Por isso que o ser humano, Deus, o homem, mulher e homem, né? Falar o homem, mas engloba, por isso que o homem engloba mulher e homem, né? Falando assim, por isso que o homem, ele tem medo de conhecer Deus. Porque ele vive na vida dele só praticando o desejo da vontade dele. E ele desconhece, ele se torna um bicho apenas racional. Ele faz uso daquilo que ele foi feito e não sabe. Ele foi feito do espermatozoide. Ele vive vida de bicho e tem medo de se chegar a Deus, porque no meio dos puros, limpos e perfeitos, não existe vontade. Por isso que eu fiz esse vídeo, que o corpo de dores nossa é o desconhecimento do verdadeiro ser nosso e do verdadeiro Deus. Porque Deus não ia fazer imperfeitos. Deus não ia fazer esse mundo. Ele é consequência desses tantos racionais que entraram por essa parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. E se não fosse Deus, não existiria esse mundo. Mas não da maneira que a pessoa vê esse mundo. Ele colocou aqui já os mecanismos necessários para haver lapidação, porque não tinha retrocesso para voltar ao mundo racional, já que a planície estava se deslocando de lá. Não existia assim, como que a pessoa fazia assim, eu vou voltar para trás, como um carro que faz o retrocesso lá do câmbio dele e ele volta para trás. Foi para frente regredindo, regressando à verdadeira origem, regressando à vida verdadeira do ser humano, porque a nossa verdadeira vida não é aqui. Se fosse, a gente não morreria, não sofreria. Então, quem gostou desse vídeo, dê seu like, compartilhe, sai compartilhando com as pessoas, para que elas possam ter esse conhecimento, que esse conhecimento é valiosíssimo para a gente poder acordar, despertar nessa vida. Salve o racional superior. O dono desse mundo, ele é dono, mas não é ele que fez esse mundo, ele é dono dos poderes que há nesse mundo.
para a lapidação do ser humano. E o raciocinar, quando a pessoa começa a desenvolver o raciocínio, também é uma lapidação, até ela começar a diferenciar o que seja raciocínio e pensamento, que esse é outro assunto, um assunto muito belo. A pessoa sabe